eu sou Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, e estamos em mais um episódio do Laudo Med Talks, o podcast do Sindicato dos Médicos, e a nossa convidada de hoje é a doutora Alana Borges. A doutora Alana é médica, cirurgiã, endoscopista e servidora pública do município de Fortaleza. A doutora Alana já esteve à frente da Almesf. A Almesf é a Organização dos Médicos dos Hospitais Secundários aqui do município de Fortaleza, e que tem como função defender esses colegas para que a atuação deles seja protegida e melhorada, sem dúvidas. Eu queria dar as boas-vindas, Alana, seja bem-vinda ao nosso podcast, e eu espero que a gente tenha uma conversa muito bacana e esclarecedora para quem está nos assistindo, né? Para que colegas médicos e até gente que outros colegas da saúde, até gente de fora da área da saúde, entenda a realidade de um médico que trabalha no hospital secundário aqui no município de Fortaleza. Então seja muito bem-vinda. Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença aqui na pessoa do meu colega, o Dr. Leonardo. É um grande prazer colaborar aqui com o Sindicato dos Médicos, essa instituição tão prestigiosa que tem defendido o direito dos médicos no estado do Ceará. Então eu queria falar um pouco sobre a Almesf. A Almesf ela foi criada no meio da pandemia, na primeira onda, no ano de 2020. Eu tive o prazer de fazer parte da chapa fundadora inicial, ocupei o cargo de presidente, como o colega falou. Atualmente continuo na chapa, foi feito um processo de eleição, de nova eleição, e atualmente eu ocupo o cargo de vice-presidente. Então eu queria agradecer aqui em nome da organização a presença nesse podcast, e também espero que a gente tenha uma boa conversa. Então, a Almesf, ela surgiu justamente nesse período crítico de pandemia, visando defender o direito dos médicos e em face das grandes dificuldades que a gente enfrentou durante esse período. Foram, assim, inúmeras dificuldades. Então, nós resolvemos nos unir para ter uma melhor representatividade, tanto ao nível de outras entidades médicas, quanto ao nível da prefeitura e no sistema público de saúde e na Secretaria Municipal de Saúde, na tentativa de que as nossas vozes fossem melhor ouvidas e que se tornassem mais audíveis diante das inúmeras dificuldades que nós temos enfrentado diariamente nos hospitais da rede secundária, que eu queria esclarecer que são a maior parte dos hospitais da rede municipal de saúde. Ele inclui 9 hospitais secundários, incluindo todos os Gonzaguinhas, todos os Frotinhas, o Conceição e o SAMU, ele também faz parte da rede secundária. Então, na realidade, nós representamos 9 hospitais e o SAMU, ou seja, são 10 equipamentos de saúde reunidos numa organização só, que representam os médicos servidores públicos municipais, uma categoria hoje em extinção, né? Pois é, então, aproveitando que você falou da rede secundária e falou quais são os aparelhos que estão fazendo parte. A minha primeira pergunta é nesse sentido. É suficiente? Ainda é insuficiente? O problema é a falta de hospitais? É a falta de mais alguma estrutura, algum desses aparelhos? Ou são outros problemas que a gente precisa contornar para que a gente melhore a assistência que a gente dá à população? Na realidade, em termos numéricos e na teoria, esse número de equipamentos seria suficiente. Todavia, nós estamos desfalcados de 2 hospitais. O Edmilson Barros de Oliveira, conhecido como Frotinha de Messejana, ele vai completar aproximadamente 2 anos fechado, né? E agora, mais recentemente, outro hospital, também nessa grande Messejana, que foi o Gonzaguinha, também está fechado. Então, à medida que um hospital desse, que ele é polo, atende às grandes periferias, os grandes bairros da cidade, né? E regiões específicas da cidade. À medida que um hospital desse fecha, ele sobrecarrega o outro hospital que está em funcionamento, a população fica desassistida, então, naquela especialidade, acaba que o processo de obter o tratamento de saúde fica ainda mais prejudicado, porque o paciente fica sem ter para onde ir. Então, na teoria, se todos os equipamentos estivessem funcionando e se houvesse melhoria nas atuais estruturas, na teoria isso daí seria suficiente, mas na prática não é isso que nós vemos.
Perfeito. E esses hospitais secundários, né, Alana, eles atendem tanto emergência, né, emergências clínicas, emergências cirúrgicas, emergências traumatológicas, mas também cirurgias eletivas, ginecologia. Então, assim, a gente teve agora, há poucos meses atrás, exatamente numa grande campanha, fizemos várias mobilizações para que a gente tentasse evitar que fosse fechado lá alguns Zagueiro Messejana. Infelizmente, o nosso objetivo final não foi alcançado, apesar das inúmeras tentativas que fizemos, das mobilizações que fizemos com a sociedade e com os colegas médicos. Foi um movimento muito bonito, que teve muita adesão dos profissionais de saúde e também da comunidade messejana, mas a gente não conseguiu dissuadir a prefeitura dessa decisão de fechamento. E lá, naquele momento, a gente ficou a par da quantidade, do volume de atendimento que esses hospitais fazem. É importante salientar que boa parte da superlotação da rede secundária provém de algumas deficiências da primária. E se você não der vazão na secundária, vai desencadear na terciária. E a terciária, que é o IJF, ele tem um objetivo muito específico, que é trauma. Então, assim, realmente, na verdade, em Fortaleza, como hospital terciário, ele é muito mais dirigido ao trauma. Quando a rede secundária ela não funciona, a população fica realmente desassistida. É como se ali fosse até o fim de linha para uma grande parte dos atendimentos. Talvez emergências, como o hospital IJF é eminentemente emergência, talvez até dê alguma vazão. Mas esse não é o ideal, não é isso? Então, assim, como é que está essa questão de superlotação nos hospitais secundários? Vocês têm notado isso? Você falou do impacto do fechamento das outras unidades. Como é que está essa questão da demanda, né? A quantidade de pacientes que chegam? Como é que é o dia a dia do médico plantonista lá? A sobrecarga de serviço? Você tocou num ponto muito interessante. A rede secundária ela é bem vasta e ampla na sua oferta de serviço de saúde. Então, a rede secundária ela não inclui só as emergências de trauma, né? Nós temos as emergências cirúrgicas, clínica médica, traumatológica, nós temos pediátricas, nós temos gineco-obstetrícia, nós temos toda a demanda de procedimentos eletivos, incluindo as cirurgias, exames. Por exemplo, o Gonzaguinha de Messejana, ele é referência no atendimento à mulher. Tem os ambulatórios, pré-natal de baixo risco, tem um programa que era excelente, mamografia, era uma das unidades, um dos equipamentos da rede secundária que mais tinha o maior número de mamografias, ultrassom, todo um aparato, todo um programa ali na atenção da saúde à Vários mulher. ambulatórios especializados, como de mulheres com HIV, né? Isso. E a gente viu isso, o volume de atendimento enorme. E esses ambulatórios especializados, a gente notou naquele momento que essas pacientes não tinham e não têm para onde ir. Isso é muito complicado. Os outros equipamentos que têm condição, por exemplo, que absorver, os outros Gonzaguinhas não têm esse mesmo nível de equipamento, né, esse mesmo nível de programa. O próprio Hospital da Mulher, ele tem uma limitação, o Hospital da Mulher está atualmente sofrendo muito. Atualmente o mamógrafo está quebrado no Hospital da Mulher, em pleno Outubro Rosa, a campanha mundial de conscientização da prevenção do câncer de mama, e nós estamos com o mamógrafo quebrado, entendeu? Então, isso daí há uma sobrecarga que os outros hospitais da rede não têm como absorver. Então, o dia a dia dos hospitais da rede secundária, nós convivemos com a falta de insumos, com uma superlotação. É muito comum pacientes nos corredores, pacientes às vezes sendo atendidos até sem maca, porque o paciente às vezes chega com dor com a emergência e não temos a maca, o paciente fica na cadeira, nem sempre é a cadeira de rodas, às vezes é uma cadeira plástica, desconfortável, por falta de leitos. Então isso daí é uma coisa comum. Atualmente o estado de saúde são condições subhumanas. Subhumanas, a verdade é essa, é um termo pesado, mas infelizmente é essa a verdade. E nós lidamos no dia a dia com a falta de insumos, às vezes insumos básicos, como soro, luvas de procedimento, gases, medicações básicas, às vezes analgésico simples, como a dipirona, um profenide, que é um anti-inflamatório, sabe? É lugar comum. Então, assim, a minha especialidade, que é a cirúrgica, eu já chego no hospital assim, e pergunto o que é que tem hoje para a gente trabalhar.
a gente sai ligando para a farmácia, cadê a lista de medicamentos que tem? O que temos de antibiótico? O que temos de analgésico? Perfeito. E do mesmo jeito chega lá no centro cirúrgico, o que tem hoje? Dá para fazer cirurgia? Só ratificando o que você falou, a gente teve uma situação ano passado que eu fui testemunha ocular, eu tive lá, né, a gente recebeu denúncias, fomos lá no Frotinha do Antônio Bezerra e confirmando o que você está falando, a gente viu lá faltando insumos, eu não vou nem falar de insumos médicos, que é quase uma rotina, tá faltando até alimento, você veja o nível que chegou, faltando até alimento para os acompanhantes, né? Daí você tira. Então, fora a falta de insumos, o que a gente conversou com os colegas médicos lá, também muitos insumos de baixa qualidade. Eu conversei com um cirurgião, estava de plantão no momento, ele falando que uma cirurgia que ele tinha que usar uma quantidade de material, ele às vezes usava 2 vezes mais porque o fio era de baixa qualidade, porque a luva era de baixa qualidade, porque... Então, assim, ainda tem essa questão, a qualidade dos insumos que estão sendo ofertados à rede pública também às vezes é insuficiente, fazendo com que haja realmente um gasto maior, né? Alana, uma outra coisa que a gente tem batalhado muito é por melhorias, né? Para os médicos em geral, obviamente, mas também para os servidores. E você falou agora há pouco, você usou uma frase que o servidor acho que foi espécie em extinção. Por que o servidor é uma espécie em extinção? Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Pois a verdade é que é uma luta é uma luta diária o médico ir lá se apresentar para trabalhar, sabe? Assim, muito tem se falado durante a pandemia, houve assim uma campanha midiática, somos os heróis e tudo, não é? Houve aquela coisa, e de fato nós somos os heróis, porque o nível de sacrifício que o médico e os outros servidores, as outras categorias da saúde fazem, é alto. Então, por exemplo, na pandemia foi uma coisa atípica, nós ficamos todos sobrecarregados, não é? Equipes incompletas, falta de EPI, aquele procedimento todo, insumos, mas isso daí foi uma crise mundial, que foi muito exacerbada aqui na nossa rede secundária, né? Mas o médico, para ele ir trabalhar, então ele tem que ter um amor muito grande, ele tem um amor muito grande à profissão, a Deus, ao paciente, porque o nível de sacrifício é grande, porque a maioria das equipes são incompletas, então não há um estímulo em completar as equipes. Então o médico que fica lá, ele fica tendo que trabalhar por 2, por 3, fica tendo que trabalhar, assumir a função dele, na especialidade dele, e cobrir outra especialidade que não é a dele. Então é muito comum, atualmente, o que está acontecendo? As escalas estão todas incompletas. A escala de cirurgião, é muito comum o cirurgião ficar único no plantão. Um cirurgião não tem como operar só no plantão, entendeu? É impossível. Aquele colega, ele não pode operar e ficar atendendo ao mesmo tempo a porta. E do mesmo jeito vai lá o clínico sozinho, fica na emergência sozinho, aí a enfermaria, os pacientes que estão internados, estão desfalcados, aí o colega tem que sair da emergência e ir lá prescrever o paciente da enfermaria, por falta de médicos. Do mesmo jeito o cirurgião está aqui na porta, mas faltou porque não tem médico, não tem equipe para prescrever aquele paciente da enfermaria. Aí ele fica de plantão em vários lugares ao mesmo tempo, exercendo várias funções além da dele. Então, isso daí acaba gerando um desestímulo, porque qual é o médico que quer trabalhar? 1, com condições subhumanas. 2, com falta de insumos ou insumos de baixa qualidade, como você pontuou. 3, com a insegurança. Atualmente, assim, nenhum hospital da rede secundária tem uma segurança armada. Nós temos apenas a presença dos guardas municipais, que são guardas patrimoniais e que, em sua maior parte, tem segurança para as coisas, mas não tem para as pessoas, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, as paredes e os objetos estão protegidos, mas as pessoas estão desguarnecidas. Eles estão ali para salvaguardar os equipamentos, a estrutura física. Não é o recurso humano, não é a estrutura humana. Mas eles se apresentam de bom grado, mas eles não têm o poder de um policiamento. Então, eles ficam lá armados de um taser, que é aquele maquininha de dar o choque, e de um cacetete. Assim, várias vezes eu me lembro de cabeça,
Eu estava de plantão no Frotinha e o Frotinha foi invadido por bandidos, entendeu? Eu tive que parar o atendimento e sair correndo porque o paciente veio me agredir, sabe? Isso infelizmente, é uma coisa que eu falo com pesar, mas é a verdade. E eu sou mulher, então nós mulheres, assim, nós ficamos mais expostas, nós não podemos fazer frente a um homem que vem embriagado, um homem que vem armado, Deus me livre, entendeu? Perfeito. Infelizmente. E olha, Alana, isso é recorrente. Problema de segurança nas unidades de saúde tem sido denunciado por nós inúmeras vezes. Nós tivemos que fazer até uma paralisação há uns 2 anos atrás sobre isso, principalmente por problemas nas unidades primárias. Agora, só nesses últimos meses, a gente teve 2 casos de assassinatos dentro de unidade de saúde no município de Fortaleza. No caso, nenhum desses casos foi hospital, mas unidades primárias. Mas casos de agressão como esse, ou ameaça de agressão, são muito constantes. E coincidentemente, na verdade não é nem coincidente, a gente está com uma enquete agora no momento, estamos lançando para todos os médicos associados, a respeito desse problema. A gente quer saber qual é a incidência de violência dentro das unidades de saúde, se essa violência é em unidades de emergência, se não se essa violência é dirigida ao médico, aos demais profissionais, de onde vem a violência. A gente está mapeando isso agora aqui no sindicato, já que você falou nesse assunto, para a gente entender mais esse problema. A gente realmente, eu já dei inúmeras entrevistas a respeito desse problema de segurança, já cobramos diretamente na época do prefeito Roberto Cláudio, mas assim, as medidas que foram propostas a gente ainda acha que são ineficientes, até porque a gente sabe que a gente vive, infelizmente, uma das cidades com maior índice de criminalidade do Brasil. Isso aí são dados oficiais estatísticos. Então a gente precisa ter uma segurança que faça contraposição à altura a esse nível de violência que a gente tem na nossa cidade. E você falou também em relação à falta de cirurgiões, outro problema que tem ocorrido muito nas últimas semanas. Eu queria puxar, então assim, denunciamos também, já falei com isso até para rádios aqui locais de grande repercussão, mas a gente não vê uma solução para esse problema. Eu queria puxar isso aí eu queria puxar a seguinte temática. A gente tem visto uma estratégia que não é de ontem, já vem de muitos anos se arrastando, da substituição do concurso público, logo, dos servidores, por contratos temporários, por PJs, por cooperativas multiprofissionais que seja. E o que a gente tem visto? A justificativa há muitos anos atrás foi, não, vai trazer economia, vai melhorar o serviço, nós vamos... E quando a gente chega hoje, muitos anos depois, ou seja, não é um modelo que foi implantado ontem, a gente vê que a percepção da população em relação à melhoria do serviço não existe, porque agora a coisa é feita por profissionais ligados a uma empresa, a uma cooperativa, muito pelo contrário, os profissionais servidores a gente vê que tem um compromisso muito maior com o serviço, isso aí é muito claro para mim, e essas escalas falhas muitas vezes são escalas de contratos que a prefeitura tem com esses mesmos entes. Quer dizer, você contrata para prestar a prefeitura não presta diretamente, contrata para prestar o serviço e as escalas ficam falhas. E você falou aí, falta o cirurgião, é importante que a população entenda que faltou um cirurgião, a cirurgia não foi feita. Primeiro, aquele paciente vai ficar no corredor, não é isso, Alana? A cirurgia não foi feita, o paciente vai ficar ali no corredor, em condições insalubres, e outra, com risco de se agravar e até, eventualmente, com risco aí de um desfecho pior. O que nós vemos na prática, quando chegamos lá no hospital? Esse processo de contratação via cooperativa, essas cooperativas escusas, com processo licitatório no mínimo questionável, o que aconteceu? Esses profissionais apresentaram para trabalhar nos hospitais e a maioria com inabilidades técnicas, sem a adequada formação médica. Então, sem o compromisso, não tinha um mínimo de compromisso, então era muito comum esses profissionais se apresentarem, baterem um ponto, e aí faziam lá algum tipo de acordo ou alguma estratégia com o resto dos profissionais do plantão. Por exemplo, enfermagem era muito comum eles chegarem, batiam um ponto, iam lá, só carimbavam as prescrições e iam embora. Sequer avaliavam os pacientes, não tinha um exame físico. Mas o plantão dele estava lá garantido porque ele estava lá colocado pela cooperativa que ganhou com esses métodos questionáveis. Então, o paciente, na realidade, complicava e quem tinha que dar conta de fazer o segmento, de realmente examinar, era lá o servidor público municipal.
Então, também é muito comum, eles não têm o compromisso, então desmarcam o plantão ou falta sem nenhum tipo de comunicação. E isso dificulta muito o dia a dia do profissional compromissado, do profissional servidor público. São esses erros que, numa escala sistêmica, nós estamos falando aqui, sistemicamente, isso acontece em todos os hospitais onde aconteceu esse fenômeno, sabe? E o impacto para a população é muito maior, porque a população ela deixa de receber a devida assistência naquele hospital, naquele equipamento de saúde. E isso daí passa por este motivo, equipes incompletas em todas as áreas da saúde, porque as cooperativas entraram em todas as áreas, a enfermagem, os médicos, os outros profissionais técnicos e etc. É verdade. Então a gente tem visto isso e isso preocupa bastante. Fora o problema da assistência, que é seríssimo, né? Ainda há uma redução aí dos honorários pagos nesses contratos, né? Que são feitos com essas cooperativas e os médicos têm recebido cada vez menos. Isso aí tem preocupado muito a gente. Eu queria fazer uma atualização, a gente falou do fechamento do Gonzaguinha de Messejana, né? Semana passada, a prefeitura apresentou um cronograma, como é que seria feita a questão da reforma do Gonzaguinha, quando é que seria entregue, e nesse cronograma ela prevê a entrega para outubro de 2024, ou seja, a gente tem aí mais 3 anos com esse hospital fechado, na previsão, né? A gente sabe que até quando a gente faz obra na nossa casa, no nosso apartamento, a previsão é uma e normalmente obra você sabe como é, e quando entrega Duplica, muito triplica, depois, né? Então, a previsão, ou seja, no melhor cenário, 3 anos sem um Gonzaguinha de Messejana. Fora isso, vai ser lançado agora essa semana o edital, né, de licitação e para poder ter logo início essas obras. Então, a gente vai continuar acompanhando e aguardando que isso aí seja feito da forma mais rápida possível, né? Bom, Alan, com tudo isso que a gente falou, né, todos esses desafios aí que o servidor encontra no dia a dia nos hospitais secundários, eu queria que tu resumisse para a gente aí quais são os principais problemas, assim, o que o sindicato pode fazer, o que a gestão pode fazer, o que a UMESF junto, né, todas as entidades juntas podem fazer para que o trabalho, né, seja mais digno, seja mais gratificante desse médico servidor. Isso é um tópico muito interessante, que inclusive a UMESF teve à frente, junto com o Sindicato dos Médicos, nós fazemos muitas parcerias, né, ações combinadas, nós fizemos procedimentos de denúncias, né, os médicos associados, eles têm feito denúncias e encaminham para nós, então nós fizemos denúncias Ministério Público, fizemos denúncias CREMEC, e isso tudo foi alvo de objeto de fiscalização e essas entidades emitiram pareceres, né? Por exemplo, quando o Edmilson Barros de Oliveira, que é o Frotinha de Messejana, ele foi fechado, nós abrimos uma denúncia com o Ministério Público, a prefeitura foi notificada e apresentou uma resposta, e lá eles falaram sobre essa questão da licitação, que é o mesmo processo mais ou menos que aconteceu com o Gonzaguinha de Messejana, né? Outra coisa que nós também fizemos, judicialmente nós demos entrada, foi durante a pandemia, é um processo que ainda está rolando, ainda hoje, nós fizemos o processo solicitando o aumento da gratificação de insalubridade durante o período da pandemia, porque os médicos da prefeitura, eles estiveram na linha de frente, a maioria das especialidades, os hospitais pararam todos os procedimentos eletivos e nós ficamos dando atenção ao Covid nas suas mais diversas especialidades, todos atuamos na linha de frente. E durante esse período nós não recebemos nenhum tipo de gratificação a mais. Então, foi objeto de um processo a majoração da insalubridade durante esse período da pandemia do Covid. Até agora, ainda não tivemos uma resposta, o processo está ainda sob análise jurídica. Outra questão também que nós estamos levantando é o seguinte, em relação aos direitos dos servidores, tá? Por exemplo, os servidores têm direito à licença prêmio, está garantido lá no Estatuto do Servidor, foi um objeto até de discussão junto à Câmara dos Vereadores durante o mandato do prefeito Sarto, porque a lei orgânica do município foi mudada, mas graças a um grande engajamento de toda a categoria da saúde, e novamente eu cito aqui a nossa parceria com o Sindicato dos Médicos, nós fizemos uma mobilização política, jurídica,
midiática de pressionar diretamente na Câmara dos Vereadores. Eu me lembro que nós fizemos várias rodas de negociações, chegamos a negociar até com o presidente da Câmara dos Vereadores da época, e nós conseguimos pela manutenção desse direito de licença-prêmio dos médicos servidores. Aliás, dos outros profissionais também. Mas, no fato, na prática, é que nós temos o direito e quando nós pedimos o gozo, está sendo negado. Eles só autorizam o gozo da licença-prêmio para os profissionais que estão em vias de se aposentar. Ou para os profissionais que estão... Por exemplo, vou lhe falar o que é que aconteceu. O Gonzaguinha de Messejana, ele fechou sem nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de aviso prévio aos médicos servidores lá. Eles simplesmente foram surpreendidos com, olha, vai fechar. E arranja um lugar para ir trabalhar. E sem tempo hábil, e sob o risco de levar falta. Então, nesses casos, alguns médicos que pediram licença-prêmio para tentar organizar um outro hospital para ir trabalhar, nesses casos foram concedidos. Mas isso daí é um caso de exceção e foi depois de muita negociação própria daquele médico servidor que foi lá, insistiu e pediu um tempo e falou, olha, não tenho como eu mudar de hospital sem um tempo hábil. Não existe isso, né? Mas é característico da prefeitura fechar os equipamentos e não dar nenhum tipo de preparo, não planejar, não ter sequer um plano de ação e de transição, não é? Então, outra questão também é a nossa questão dos PCCS, que essa é uma bandeira que nós estamos levantando juntos, né? Isso. Objeto das rodas de negociações é a atualização do PCCS para tentar equiparar com o PCCS da rede secundária, da rede terciária, que é o PCCS do IJF. Então, nós temos uma diferença gritante, e não quero dizer que essa diferença é só pertinente à gratificação de uma, da nossa, que é secundária, e a do IJF, a terciária, mas são diferenças gritantes que nós estamos levantando essa bandeira para mudar. Por exemplo, você bem sabe, a gratificação de plantão. A gratificação de plantão, ela é equivalente a 60% ou 65% do salário base do servidor. 65% quando dá plantão noturno, 60% quando é plantão diurno, né? Então, a gratificação do IJF, ela é uma gratificação progressiva. À medida que o tempo vai aumentando, o tempo de serviço do servidor vai aumentando, essa gratificação vai aumentando também, a cada 5 anos, se eu não me engano. Então, nós não temos esse direito na rede secundária. Então, o médico fica naquela gratificação estacionária pelo resto da vida dele pública, o serviço dele. É eternamente os 60% ou os 65% de ganho. Tem outras gratificações que só tem no IJF, como, por exemplo, uma gratificação de preceptoria, uma gratificação de tutoria. E os hospitais da rede secundária, eles também têm o seu componente de ensino. Nós recebemos residentes de várias especialidades, residente da anestesia, residente da pediatria, residente da GO, residente da cirurgia, nós recebemos internos, nós recebemos acadêmicos e o médico que presta atenção, ou a preceptoria que presta o ensino, ou a preceptoria, ou a tutoria no caso dos estudantes, não ganha nenhuma gratificação a mais. E isso é errado. Então, são basicamente essas bandeiras que nós estamos levantando em relação às mudanças do PCCS. E são coisas que, a longo prazo, assim, eu comecei uma frase que lhe chamou a atenção, falando sobre que o médico servidor é uma categoria em extinção. Então, quando colocamos tudo isso numa balança, e quando nós vamos pesar, acaba que o que está acontecendo? O ideal seria um equilíbrio, ou que pelo menos os prós superassem os contras. E atualmente essa balança não está numa posição favorável, porque atualmente os contras estão superando os prós. Então, quem é que vai continuar? Quem é que vai de bom grado e com satisfação? Se expor, né? Se arriscar, né? Como foi durante a pandemia, né? E sem ter os benefícios, pelo menos equivalentes, né? A toda essa dedicação, né? Complementando, né? Os PCCS, né? As minutas de PCCS foram apresentadas já desde abril. Elas estão, digamos, transitando ali ainda nas mesas de negociação dentro da Prefeitura de Fortaleza.
E realmente existem diferenças aí que acabam... são várias diferenças que juntas, né, acabam dando um gap aí substancial entre remuneração, por exemplo, né, da rede secundária e da terciária. Esses PCCS eles já têm 15 anos, né, e nunca tiveram uma reforma, ou mesmo um melhoramento, uma reavaliação desses PCCS. Então, está na hora de reavaliar. Há 15 anos atrás era totalmente diferente. Hoje em dia, a rede secundária recebe exatamente, por exemplo, residentes, recebe internos de curso de medicina, também a questão dos interstícios também há uma diferença ali que a gente precisa corrigir também no PCCS. Então são algumas alterações que são necessárias serem feitas e a gente apresentou à prefeitura para que isso aí seja feito. Existe outra situação que assim existe hoje em dia, desde junho, né, o STF reconheceu o salário mínimo do médico como sendo 3 salários mínimos reconheceu de fato, né? É uma lei desde 1961 que a gente tinha dificuldade de implantação e o STF, né, através do Lewandowski e da Rosa Weber, reconheceram que pode ser sim aplicado. E por incrível que pareça, o salário base do médico em Fortaleza, tanto da rede secundária quanto da primária, quanto do próprio JF, rede terciária, é inferior a esse valor. Então, se a gente tivesse uma correção lá do nível 1 da carreira para esse valor, a gente já teria um impacto importante e necessário aí nos demais níveis da carreira. Alana, eu queria agradecer demais a sua presença por aqui. Deixa o espaço aberto para algum outro ponto que a gente possa ter esquecido de tratar. Essa conversa ela não tem fim, né? São várias situações que a gente poderia apontar e ficar conversando aqui por muito tempo. Mas eu acho que a gente pegou os pontos principais, a gente esclareceu os nossos espectadores, tanto médicos quanto da saúde, quanto a própria sociedade, para entenderem um pouquinho como é a realidade, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e por que a gente briga, que a gente luta, que a gente fica requerendo aí essas melhorias para a categoria. Eu queria deixar como recado final, na realidade é um estímulo aos colegas médicos de todas as especialidades a se unirem, a se engajarem na luta política, certo? A luta política e honesta, política médica, tá, pessoal? Para deixar bem claro. Não é partidária, é política, né? Tudo passa por política, né? Tudo passa por política, nós somos políticos, né? Isso, nós somos seres políticos. As decisões, inclusive, são feitas por políticos, né? As decisões desses melhoramentos, elas vão passar por várias esferas políticas, então a gente precisa fazer essa discussão em nível político. Porque, tradicionalmente, o médico ele tem o seguinte pensamento, ele pensa em trabalhar, e então ele esquece a questão da coletividade. Vamos traçar aí um paralelo. Agora foi aprovado, embora esteja em suspensão, o piso da enfermagem. Isso daí foi resultado de uma mobilização enorme e maciça da categoria. Uma mobilização que nós, enquanto médicos, quer seja no nosso nível dos hospitais secundários, quer seja no estado do Ceará, através do Sindicato dos Médicos, quer seja a nível nacional, nós não fazemos. Então, tradicionalmente, é por causa do pensamento, de certo modo, egoísta do médico, porque ele só pensa nele mesmo. E ele não pensa que uma lei, um objetivo que a gente consegue enquanto coletividade, é muito mais eficaz e tem um poder de pressionar muito maior do que aquele pequeno ganho dele mesmo. Então, assim, o meu recado final, eu gostaria de sugerir o engajamento dos profissionais. Nós da UMESF estamos de portas abertas para receber todos os servidores da rede secundária. Do mesmo jeito, o Sindicato dos Médicos também está aqui de portas abertas. Então, a mensagem é união, engajamento, participação na defesa da sua própria classe. Foi um prazer estar aqui presente. Obrigada. Obrigado, Alana. Excelente fechamento. Não tenho mais nada a acrescentar. Tchau, pessoal. Até a próxima.